Nós vamos agora ao último bloco com o pastor Otávio nessa sabatina política, ele que é candidato a deputado estadual pelo PTB. Nesse bloco avisarei o candidato quando faltarem 2 minutos para o final, que o senhor terá esse tempo para as suas considerações finais. Okay. A pergunta é de Edson Arantes. Pastor, recentemente o senhor deu uma entrevista ao jornal Diário da Franca dizendo que oposição é coisa do capeta. Eu gostaria que o senhor explicasse essa afirmação. Muito bem. O que acontece? Muitas vezes a gente vê pessoas que fazem um tipo de oposição que contradiz com os interesses da população. A gente vota aquilo que é de interesse da população, projetos que vêm atender os interesses da comunidade, né? Jamais eu vou votar contra aquilo que é interesse, contra a creche, contra a escola, contra a habitação. E nós temos pessoas, por exemplo, na Câmara, que hoje têm coragem de votar contra aquilo que é de interesse da população. Votam simplesmente porque fazem oposição. Então, por isso que eu digo que oposição é coisa do capeta. Continuo reafirmando. Pastor Otávio jamais vai fazer esse tipo de oposição simplesmente porque o partido é de oposição. Se é interesse da população, se é interesse da maioria, se é interesse da cidade, nós não vamos fazer essa oposição burra que visa simplesmente atender o partido. É interesse da população, nós vamos votar a favor. Pastor, há capetas então hoje na Câmara? Tem, não só na Câmara, tem na Assembleia, tem em Brasília, tem em todo lugar. Candidato, agora a pergunta chegando de internauta é o André Vargas. Ele diz o seguinte: o senhor, se eleito, pretende fazer a mesma quantidade de sessões solenes de homenagens diversas na Assembleia Legislativa como o senhor faz atualmente na Câmara Municipal de Franca? É o André Vargas. André, muito obrigado pela sua pergunta. Olha, eu acabei absorvendo algumas homenagens de ex-vereadores que deixaram a Câmara. Eu não tenho muitas homenagens que são de minha iniciativa. Agora, as homenagens na Câmara é o reconhecimento de pessoas que trabalham, que prestam serviço na nossa cidade. O Edson Arantes, que aqui está, é um grande profissional, já foi homenageado na Câmara. Dona Sônia, jornalista, já foi homenageado na Câmara. A gente reconhece o trabalho de profissionais que prestam serviço na Câmara. Se eu for eleito deputado estadual, nós vamos reconhecer pessoas que prestam serviço no nosso estado. Mas isso é o reconhecimento de pessoas que trabalham no nosso estado, na nossa cidade, e não vamos deixar de praticar esse reconhecimento, mas para quem merece e deve esse reconhecimento. Candidato, um dos colegas do senhor de Câmara, o Lercinho, ele já chegou a dizer que essas homenagens, elas são uma forma de comprar votos. O senhor concorda com isso? Não, absolutamente. Se homenagem comprasse voto, os vereadores que passaram pela Câmara não teriam perdido a eleição. A gente presta homenagem porque foi eleito, né? Se homenagem ganhasse voto, os vereadores que passaram por lá não teriam perdido a eleição. Pastor, pergunta do Reinaldo Pereira. Recentemente o senhor disse em uma entrevista que é contra a união homoafetiva. Agora, em sua campanha, está com foco na família. O homossexual não faz parte da sociedade? E também não pode formar família, na opinião do senhor? É o que ele pergunta. Reinaldo, né, que está fazendo Reinaldo a pergunta. Pereira. Reinaldo, eu respeito a sua colocação. Eu entendo que família, conforme a Bíblia nos ensina, ela é formada por marido, mulher e filhos. Respeito, né, a decisão hoje de casais homossexuais, mas eu prefiro reafirmar o que já reafirmei através da imprensa. Eu fico com aquilo que a Bíblia ensina. Homossexual a prática do homossexualismo é pecado e é o que a Bíblia ensina. Eu prefiro ficar com o ensinamento da Bíblia. O senhor, caso seja eleito deputado e tiver que votar um projeto que torne crime a agressão contra homossexuais ou que agrave a pena de quem agride homossexuais por puro preconceito, o senhor votaria a favor ou contra um projeto como esse? Eu sou contra qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de violência
que ela seja praticada contra qualquer tipo de pessoa, seja contra o homossexual, seja contra o negro, contra o idoso. Se é agressão, se é violência, pastor Otávio é contra. No caso, então, o senhor votaria favorável? Sem dúvida nenhuma. É gente, é ser humano, merece o nosso respeito e a nossa consideração. Pastor, mais uma pergunta que chega pela internet, foi feita pelo Paulo Barreto, que está acompanhando a sabatina. Ele diz o seguinte, que o senhor declarou ser favorável ao aumento do número de cadeiras na Câmara Municipal de Franca, porém, disse que só votaria o projeto após o período eleitoral. Paulo Barreto, gostaria de saber por que o senhor só votaria após as eleições. Paulo Barreto, eu sempre fui a favor do aumento de cadeira. Hoje, Franca tem 15 vereadores e Batatais também tem 15 vereadores. Quando eu falei que votaria a favor depois das eleições, isso é porque os presidentes dos partidos se reuniram dizendo que gostariam que isso fosse votado antes da eleição. E eu já havia conversado com vários vereadores e os vereadores disseram que, nesse momento, a grande maioria deles seriam contra. Então, eu pedi aos vereadores que deixasse para votar depois, porque depois da eleição seria possível a aprovação. Antes da eleição, a maioria se posicionaram contra a aprovação desse projeto. Franca, hoje, com 350 mil eleitores, nós precisamos de uma representatividade maior na Câmara Municipal. Pastor, no ano passado, uma pesquisa do Instituto Datalink apontou que a população de Franca dá uma nota 5,9 para o trabalho que vocês, vereadores, realizam na Câmara Municipal, ou seja, a Câmara levou bomba da população. O senhor concorda com essa avaliação por parte da sociedade? Olha, eu acho que a população precisa conhecer melhor o trabalho dos vereadores. Eu, por exemplo, sou o primeiro vereador que chego na Câmara, sou o último vereador a sair, tanto eu quanto o meu assessor, e a gente percebe, Edson, que há um desinteresse da maioria da população em participar das sessões que acontecem na Câmara. Eu, inclusive, fiz um projeto da participação popular, das pessoas irem na Câmara, participar das sessões, né? E vocês estão lá conosco, vocês acompanham. Nós temos um interesse muito pequeno da população, sempre são as mesmas pessoas que vão ali, 3, 4 pessoas. Então, seria muito interessante que a população se interessasse mais, visitasse os gabinetes, se interessasse mais em conhecer o trabalho do vereador. Eu acho que essa nota aumentaria essa nota na medida em que a população começasse a conhecer melhor o trabalho que os vereadores prestam na nossa cidade, né? A prestação de serviço, a votação, o orçamento que nós fazemos, a votação de tudo aquilo. Se a população se inteirar mais do nosso trabalho, essa votação, essa nota com certeza vai melhorar. Candidato, o senhor defende tanto a ética, a moral, o senhor acabou de dizer na resposta anterior que adiou a votação de um projeto por conta da época das eleições. O senhor acha justo com o eleitor, o senhor adiar uma votação, sabendo que um projeto seria reprovado por conta da visibilidade das eleições, para que ele seja votado depois das eleições? É ético? Não é essa a visão que eu estou dizendo. Eu conversei com os vereadores e, em função do período eleitoral, a maioria dos vereadores se mostraram contra. A maioria dos vereadores, dos 15 vereadores, disseram que votariam contrário. Eu entendo que nós devemos ter uma Câmara com maior representatividade. Em função disso, volto a dizer, sou favorável, nós precisamos ter uma Câmara com uma maior representatividade. Franca, hoje, com 350 mil habitantes, não pode ter o mesmo número de vereadores que tem Batatais. Os vereadores disseram que, nesse momento, votariam contra esse projeto. No entanto, depois da eleição, são favoráveis. Por isso que eu entendo que, se o projeto for votado depois, ele pode ser aprovado. Nesse momento, não é interessante que o projeto seja apresentado. O senhor acha, então, que os seus amigos vereadores é que são oportunistas? Não é questão de oportunismo. Eu acho que Franca precisa ter uma maior representatividade. Se o projeto tem condições de ser aprovado posteriormente, que ele seja apresentado posteriormente, no momento em que ele deve ser apresentado. Esse foi o ponto de vista que eu defendi.
Candidato, mais uma pergunta de internauta, é o Carlos Rodrigues. Ele diz o seguinte: o senhor teve um projeto intitulado O Dia da Mulher Evangélica Brilhante, dentre outros voltados especificamente aos evangélicos. Gostaria de saber se sua candidatura como deputado estadual é igualmente focada para benefício apenas dos evangélicos. Como é que é o nome aí do Carlos Rodrigues. O Carlos Rodrigues cometeu aí um equívoco. O projeto Mulher Evangélica não é de minha autoria, é do vereador Claudinei da Rocha. E o que o senhor pensa sobre o projeto, aproveitando a pergunta? Né? Esse projeto já foi votado e aprovado, né? O vereador Claudinei da Rocha, inclusive, já prestou homenagem à mulher evangélica. Mas o senhor vai legislar na Assembleia, caso eleito, apenas para a comunidade evangélica ou para todos, independentemente da religião? Eu já estou na Câmara há 6 anos e você é testemunha que hoje eu fui eleito com o apoio da comunidade evangélica de Franca, mas hoje a gente atende. Eu sou o único vereador na Câmara que tenho fila para atender. Hoje nós atendemos na Câmara das 8 da manhã até as 18 horas, independente de credo, de cor, de religião. Todas as pessoas que nos procuram são atendidas na Câmara, nas igrejas, na rua, em qualquer lugar. Na Assembleia Legislativa não vai ser diferente. Pastor Otávio é o vereador da população e, como deputado, não vai ser diferente. Pastor Otávio, a Silene Camargos pergunta pelo portal GCN se o senhor vai votar favoravelmente na Assembleia Legislativa tudo o que o governador encaminhar para casa, como faz aqui com o prefeito Alexandre Ferreira? Se for de interesse da população, se for projetos que venham atender aquilo que a população espera, nós vamos votar favorável. Se for contra os interesses, aumento de pedágio, aumento de impostos, jamais votarei a favor, mesmo sendo da base do governador Geraldo Alckmin, que inclusive, diga de passagem, estará conosco sexta-feira, participando de uma sessão solene que nós iremos fazer na Câmara Municipal. Pastor, pergunta de um internauta. Espera só um tantinho aqui que saiu. Ixi. A pergunta do Lucas, ele reforça essa tese também. Ele pergunta o seguinte: se o senhor acha correto usar a igreja a qual frequenta como massa de manobra para se eleger? Não, de maneira nenhuma. Eu não uso a igreja, nunca usei. O que acontece é o seguinte: eu sou pastor, a grande maioria do meu eleitorado é da igreja, é para eles que eu presto serviço, né? Quando algum membro das igrejas evangélicas precisam de algum serviço, eles não procuram outro vereador, procuram a mim. E essa comunidade tem um compromisso com o pastor Otávio, assim como eu tenho um compromisso com eles. Mas não uso ninguém em prol para buscar voto, esse tipo de coisa, de maneira nenhuma. A partir de agora, pastor Otávio, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Eu quero agradecer você, Luiz Neto, a Melissa, o Edson, a Priscila, agradecer ao grupo GCN pela oportunidade e agora me dirijo a você, eleitor, não vá para a urna no próximo dia 5 de outubro sem antes refletir, meditar. Hoje nós temos uma política exercida na sua grande maioria por pessoas corruptas, pessoas que têm deixado se levar por coisas banais, por coisas que acabam deixando se envolver em corrupção, né? Então não vote em candidato que não acredita em Deus, não vote em candidato que é a favor do aborto, que é a favor da liberação das drogas, não vote em candidato que é corrupto, mas vote em candidato que vai trabalhar em favor da população, que vai votar e vai trabalhar em favor da nossa cidade, da nossa região. Eu peço o seu voto no dia 5 de outubro. Vote pastor Otávio, nos ajude. As pessoas que votaram para o pastor Otávio, para vereador, vocês não vão perder um vereador, mas vai ganhar um deputado e, com certeza, vai estar trabalhando muito pela nossa cidade, pela nossa região. Muito obrigado a todos vocês, tenham todos um bom dia, uma boa tarde e que Deus abençoe a todos. Nós terminamos aqui a apresentação da sabatina política com o pastor Otávio, candidato a deputado estadual pelo PTB. Na próxima quinta-feira, dia 18, vamos receber para outra sabatina desta série o candidato a deputado estadual pelo PSDB, Roberto Engler.
Agradecemos aos leitores do Jornal Comércio da Franca, ouvintes da Radiodifusora, os telespectadores da TV Franca, canal 23 da NET, pela audiência, evidentemente, não é? Bom dia.